Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu solicitaria à vereadora Mary Hang a gentileza de ocupar a primeira secretaria DOC. Não. Solicito à senhora primeira secretária a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Ovino, tendo como primeira secretária a DOC a vereadora Mary. Atendendo-se ao livro de registro, foram constatada a presença dos senhores edis à presente sessão. Exceção feita aos vereadores Geraldo, Sandra Martins, Wallace de Souza, pendentes de justificativa. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Neri que assumisse a direção dos trabalhos. Ato contínuo, foi feita a leitura da ata da 4ª sessão ordinária, que, uma vez realizada e posta em votação, foi aprovada por unanimidade. Continuamente, o presidente em exercício requereu que se realizasse a leitura da pauta da ordem do dia. Ao final da leitura, o presidente verificou a falta do número regimental de parlamentares, o que lhe fez suspender a sessão por 5 minutos. Retomando os trabalhos, agora sob a presidência, coube a vereadora Mary pleitear ao presidente a inserção na ordem do dia da mensagem número 0506/2015, somente para leitura. Justificou o pedido, tendo em vista que ambas as proposições já haviam sido lidas na sessão legislativa de 2014 e encaminhadas ao Executivo Municipal para correção naquela oportunidade. Uma vez colocado em deliberação, foi aprovado por unanimidade. Ao término da leitura, passou-se a ordem do dia. A pedido do presidente, fora requerido ao vereador Neri, que exercia a 2ª Secretaria DOC, para verificar a existência de vereadores inscritos para o expediente. Constatou-se a inscrição do vereador Amauri, que fez uso da palavra na tribuna. Na tribuna, o vereador esclareceu que a prefeita municipal respondeu seu pedido de informações acerca das nomeações do PMDB e que estas seguiam critérios meramente técnicos. O vereador questionou a qualidade dessas nomeações e os equívocos detectados. Fez críticas a mudanças do sistema de dados da Secretaria de Receita e as dificuldades que geraram aos contribuintes, principalmente com o desmembramento de carnês de IPTU. Sem justificativa prévia, emissão de espelhos de imóveis de difícil leitura ao munícipe. Suposta utilização de planta de valores seguindo o valor venal do imóvel e restrições da isenção em áreas de preservação permanente, APPs. Condenou a postura do secretário da Receita frente à pasta e a insensibilidade dele com os contribuintes desse município. Reiterou que irá impetrar novos pedidos de informação para esclarecimento sobre assuntos referentes à administração municipal. Findo o pronunciamento do vereador Amauri e verificando o presidente a inexistência de matérias para a ordem do dia, este foi informado pelo 2º secretário da inexistência de vereadores inscritos para o uso da palavra na explicação pessoal. Diante de tal fato, coube ao presidente comunicar ao egrégio plenário que no dia seguinte efetuaria a distribuição das proposições para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou, em nome de Deus, a presente sessão, convocando a todos para a próxima, que se realizará no dia 23 de fevereiro de 2015, horário regimental. São José, 18 de fevereiro de 2015. Orvino Coelho de Ávila, presidente, Neri Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, e Geraldo Schwink, segundo secretário. Senhor presidente. Não havendo quórum para deliberar a ata, eu solicito à senhora primeira secretária a gentileza de proceder à leitura da pauta e nós voltaremos à deliberação em seguida.
Reunião ordinária do dia 23 de fevereiro de 2015. Correspondências recebidas. Ofício do presidente da autarquia São José Previdência ao presidente desta casa, encaminhando cópia dos balancetes referente aos meses de setembro do exercício de 2014. Ofício da secretária de Estado da Justiça e Cidadania, o presidente desta casa, convidando a todos para participarem de sessão de homenagem pelos 25 anos da vigência do Código da Defesa do Consumidor. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária de autoria do vereador Orvino, que denomina de vereador Ademar Queires Via Pública, no loteamento São José 2, bairro Sertão do Maruim. Projeto de lei ordinário 10/2015, de autoria do vereador Orvino, que denomina de vereador Altevi Schmidt, via pública no loteamento Nova São José 2, bairro Sertão do Maruim, no município de São José. Requerimentos do vereador Wallace de Souza, a prefeita, requerendo que remeta esta casa informações com a devida e completa prova documental a respeito dos motivos que levaram à revogação da destinação de recursos federais na ordem de 2 milhões para a construção da unidade de pronto atendimento do município de São José, conforme portaria 120 de fevereiro de 2015 do Ministério da Saúde. Indicações do vereador Orvino, vereador Amauri, vereador Cloni, vereador Francisco Silvi, vereador Geraldo, vereador Amélie, vereador Michel, vereador Neri, vereador Sanderson, Sandra, Túlio e o Wallace. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando que seja providenciado uma reforma na Estrada Geral de Hipotecas, um pouco antes de chegar ao bairro Seniro Machado. Do vereador Orvino, ao secretário de Infraestrutura, solicitando que seja providenciado conserto de buracos e limpezas de lobo na rua Subtenente Laírton da Costa, bairro Picadas do Sul. Ao secretário de Obras, solicitando que seja providenciado limpezas na rua Juscelino Kubitschek, ao secretário de Obras, solicitando que seja providenciada a troca de iluminação na rua Laírton Costa, Picadas do Sul. Ao secretário de Obras, solicitando que seja providenciada uma reforma na rua Alcides Coelho, Barra Praia Comprida. Ao secretário de Obras, solicitando que seja providenciado troca de iluminação na rua Alcides Coelho, Praia Comprida. Ao secretário de Segurança, solicitando que seja providenciada a instalação de redutores de velocidade entre a rua 25 de Março e a rua José Bernardo da Silva, bairro Forquilinhas. Ao secretário de Obras, solicitando que seja providenciada a limpeza na rua Raulino Gerlach, bairro Centro Histórico. Do vereador Neri, ao secretário de Obras, solicitando que seja necessário providências no sentido de mandar executar o reparo em asfalto ao lado da boca de lobo existente em frente ao número 360 da rua Jorge Turíbio Rodrigues, bairro Areias. Do vereador Michel, ao secretário de Obras, para que providencie reparos urgentes na rua Charles Ferrari, bairro Cobrasol. À secretária de Segurança, para que proceda o estudo e, consequentemente, a alteração na rua Gentil Sandim e Sebastião Lentes, na Praia Comprida. Do vereador Cloni Capistrano, ao secretário de Obras, para que seja realizado serviço de limpeza e capina na rua Benjamin Gerlach, Fazenda Santo Antônio, a autopista Litoral Sul, para que seja providenciada a instalação do redutor de velocidade na marginal BR-101. Do vereador Nery do Amaral, ao secretário de Infraestrutura, solicitando necessárias providências no sentido de executar reparo de uma cratera provocado pelo excesso de chuvas ocorrido no asfalto da rua Padre Anchieta, bairro Areias. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando que execute e repare em uma cratera por excesso de chuva na rua Maria Oliveira, bairro Serraria. A prefeita municipal solicitando necessárias providências no sentido de ampliar os espaços disponíveis no cemitério municipal de Barreiros. Do vereador Sanderson, ao secretário de Infraestrutura, solicitando limpeza do rio localizado à rua Alexandre Plukinski, bairro Forquilhas. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando reparos na pavimentação da rua Coletor Irineu Comelli. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando reparos na pavimentação da rua Quiliano Ames, bairro Hipotecas. Do vereador Michel Schlemper, ao secretário de Infraestrutura, que providencie limpeza, capina, ao campo do FEC Forquilinhas, próximo à rua Cornélio Xavier de Castro, no bairro Forquilinhas.
ao secretário de Estrutura para que providencie limpeza e manutenção em toda a extensão na rua Cornélio Xavier de Castro, bairro Forquilinhas. Matérias da ordem do dia. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e da Comissão de Obras e Serviços Públicos e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 143/2014 da Prefeita Municipal, que dispõe acerca do licenciamento sanitário simplificado e do habites sanitário simplificado e da outras providências. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto 007/2015 da Prefeita, que altera a Lei 5.466, de janeiro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de São José para o exercício de 2015. Senhor presidente. Está em deliberação a ata da sessão anterior. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada. Consulto o senhor segundo secretário, vereador Geraldo, se existe vereadores inscritos para a palavra no expediente. Vereador Cloni, vereador Wallace TT, vereador Nerido Amaral. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, boa noite, mesa diretora, meus pares aqui na Câmara, a população que nos assiste, os secretários municipais que aqui se encontram, a assessoria de imprensa que está na casa. Quero trazer um assunto aqui na tribuna hoje, assunto este que foi polêmica agora na última semana, aqui no município, e o município veiculou em todas as mídias, principalmente na questão dos repórteres políticos, inclusive trazendo nota negativa contra o município. Moacir Pereira, ele trouxe uma nota no dia 21 de fevereiro, dando conta do seguinte, abre aspas, São José abandona projeto de UPA. A campanha da prefeita Deliana Dal Ponte, PSD, priorizou a melhoria dos serviços de saúde em São José, pois o município, com mais de 200 mil habitantes, não tem e não terá uma única UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Diário Oficial da União publicou portaria 120, que revogou a habilitação do município de São José para a construção de uma UPA no valor de R$2 milhões. Inexplicável. Fecha aspas. Interessante ouvir isso, porque o lema desse governo, quando do processo eleitoral, é que ia cuidar das pessoas e que as pessoas estariam em primeiro lugar. E aí agora a gente já está no 3º ano de governo e vê uma notícia dessa triste para o município. O interessante é que eu fui atrás das informações e em 2013, no orçamento que cabe à saúde, consta lá um item, nós estamos sem TV Câmara, a população não pode nem acompanhar mais os trabalhos dessa casa. Temos que acelerar isso aí para que a gente possa, mas peço que a imprensa escrita possa levar isso aos 4 cantos do município. Dizia lá no orçamento de 2013, construção de unidade de pronto atendimento, UPA, valor R$2.790.000. A rubrica está aqui. No orçamento de 2014, construção de unidade de pronto atendimento, UPA,
Está aqui no orçamento. Foi aprovado por esta casa. 3.650.000. Então, veja só. O governo solicitou as rubricas, colocou no orçamento. E aí, o que me causou surpresa, foi a resposta da prefeita, que diz, abre aspas, eu estou relatando o que está nos noticiários, que é assim que a gente escutou. Prefeita Adeliana Dal Ponte, PSD, diz que desistiu de credenciamento junto ao Ministério da Saúde para a construção de uma UPA, porque a gestão de Djalma Berg apresentou um projeto de uma policlínica no mesmo local. Depois de 3 anos, dá uma declaração dessa. Quer dizer, nós não temos técnicos nesse governo que podia ter identificado isso aqui antes? A pergunta é essa. Outra coisa, nós já estamos no final de fevereiro. Já estamos em 1 mês com essa Casa Legislativa funcionando. O ano passado, nós tínhamos aqui o vereador Orvino, hoje presidente da Câmara, que era o líder do governo. A gente sabia, pelo menos, com quem dialogar para procurar informações do governo. E hoje, quem é o líder do governo aqui na casa? Quem nós, vereadores, que somos representantes da população, podemos procurar nesse parlamento para procurar um diálogo com o Poder Executivo? Ainda não temos um líder do governo na casa. E eu falo isso com muita tristeza. Porque nós temos a policlínica ali de Barreiros na praça, que ainda não funciona. Temos a policlínica da Forquilhinhas, que ainda está no tijolo. Já estamos no 3º ano de governo. Então, eu coloco isso aí, é até bom que a secretária da Saúde está aqui, para que o líder saber quem a gente pode buscar essas informações. Porque a gente só escuta pela imprensa. Isso é muito triste para nós. Porque as pessoas abordam a gente, vereador Santos, na rua. E questionam, Clonito, você não viu, você não sabe? Realmente eu não... Porque essa explicação que foi dada para o jornal, a gente não pode, venhamos que não é uma explicação razoável. Agora, pode dizer, o município não tem interesse na UPA, por isso, por aquilo. Nós vamos incentivar as policlínicas, os postos de saúde. Mas como mesmo disse aqui, nós temos mais de 200 mil habitantes. Biguaçu já tem UPA. Florianópolis já tem. São José, felizmente, não tem. Então, pessoal, eu trouxe esse tema para que a gente possa discutir, para que a gente possa ter uma explicação lógica. Eu estou aqui no sentido de esclarecimento, para que o governo também apresente logo aí quem vai ser o líder do governo aqui no parlamento, para que a gente possa ter esse canal de diálogo, que a gente possa buscar as informações. Doutor Geraldo, o senhor que é médico e tem conhecimento da área. É triste, mas é verdade. Então, fica aqui, e eu trouxe esse assunto para a gente conversar aqui da tribuna, para ver se a gente acha o diálogo, porque se eu fizer um requerimento, posso até fazer o requerimento, para buscar essas informações. O que aconteceu? Foi falta de projeto? Foi falta de técnico? O que aconteceu que esse projeto não foi? E aí a portaria, para finalizar o assunto, que eu quero trazer o tema, a portaria 120, vereador TT, de 11 de fevereiro de 2015, diz o seguinte, olha só o teor e a gravidade. Artigo 1º. Ficam revogados, Aí eu botei aqui, ó, vírgula, e destaquei na portaria do Ministério da Saúde. Ficam revogadas as portarias de habilitação da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas, referente a São José, dos anos de 2011 e 2012. Por quê? Porque estava nos nossos orçamentos, então constava, devido ao descumprimento dos prazos para apresentar documentos e informações necessários ao recebimento da segunda parcela do incentivo financeiro.
Veja só a gravidade, ó. Devido ao descumprimento de prazo. Quer dizer, foi revogado porque o município de São José não cumpriu os prazos. Bom, eu espero que em março a gente já tenha aqui alguém que represente o governo e possa vir na tribuna e trazer essas informações aqui para a sociedade de São José. Quero dizer também, tratar um assunto de extrema importância e de grande significado e com atitude simples, que é com relação à travessia ali no viaduto do shopping Continente Park Shopping. No sentido norte-sul, existe uma lombada antes de uma faixa de pedestre. Os moradores da Fazenda Santo Antônio atravessam o túnel e no sentido sul-norte não tem quebra-mola ou qualquer redutor de velocidade ali. Que era para onde ter o redutor, não existe. Eu encaminhei aqui essa casa um pedido de indicação para a Litoral Sul, para que ela coloque pelo menos um quebra-mola ali. Quero dizer que já tivemos acidentes gravíssimos ali naquela localidade, inclusive com resgate através de helicópteros. Graças a Deus, a pessoa que sofreu o acidente sobreviveu, mas tivemos muitos e muitos acidentes. E vão acontecer mais, porque, como é marginal, e ali os carros agora, devido aos fechamentos de alguns pontos na BR, passaram a circular com maior fluxo nas marginais. Então, o que está acontecendo? Os acidentes estão acontecendo ali. Ali é uma população grande, de quase 6 mil habitantes na Fazenda Santo Antônio. E aí a gente está trazendo risco de vida para essas pessoas. E aí nós vamos pedir que o presidente desta casa encaminhe o quanto antes essa indicação para que a gente tenha esse problema resolvido. Muito obrigado, boa noite. Consulto ao senhor segundo secretário, o próximo vereador inscrito. Vereador Wallace Evani de Souza, vereador TT. Uma palavra pelo tempo regimental, vereador TT. Senhor presidente, boa noite, mesa diretora, vereadores, munícipes assistentes, secretários. O assunto que o senhor trouxe à tribuna, vereador, foi de suma importância. Até gostaria de contribuir. Hoje entrou na matéria do dia, na ordem do dia, um requerimento pedindo as informações à prefeita para que ela remeta essa casa. Provavelmente vai em votação na quarta-feira. Já peço o voto favorável de todos os vereadores para ser aprovado, para que venha a resposta para essa casa, para que a gente possa dar a resposta para a comunidade dessa devolução desse recurso que foi revogado. Então, espero que seja aprovada por essa casa o requerimento de minha autoria, que o vereador trouxe à tribuna o assunto de suma importância para o município de São José. Então, já peço o voto favorável, provavelmente vai entrar na votação da quarta-feira agora. Outro assunto que me traz à tribuna, que na verdade, todos sabem que dia 12 passou, foi a cobrança do IPTU aqui da cidade de São José. Todos são cientes que foi agora dia 12, acho que está sendo vinculado uma propaganda gigante na televisão referente ao IPTU de São José, para que pague o seu imposto em dia, para que tenha mais saúde, educação, enfim. Mas foi diretamente para o contribuinte pagar em dia os IPTU para a prefeitura arrecadar. Causa estranheza que essa propaganda em massa, pedindo para pagar em dia, enquanto poderia também esclarecer para o contribuinte o que está acontecendo hoje com o contribuinte que mora num apartamento e tem garagem. Todo mundo sabe que antigamente, há anos atrás, há governos atrás, recebiam 2 carnês de IPTU, um da garagem e o do apartamento onde morava. A taxa de lixo é cobrada em cima da área construída. Então, quando utilizado o imóvel para fins residenciais, o valor cobrado é de 1,05% da URM, Unidade de Referência Municipal. Este ano tem o valor de R$ 149,85 por metro quadrado. Então, um exemplo assim, ou seja, se é 1,5% de R$ 149,85, a taxa de lixo é R$ 1,57 por metro quadrado. Então, se o contribuinte tem um apartamento de 100 metros quadrados, ele vai pagar de lixo R$ 157,34, referente aos 100 metros quadrados, que dá 1,57 por metro quadrado, 100 metros dá 157,34.
sendo que veria outro carnê que era o da garagem. Vamos supor, tens a garagem de 15 metros quadrados. Hoje a prefeitura o que fez? Unificou o tamanho da garagem junto com o do apartamento. Então não está sendo cobrado mais 100 metros quadrados em cima da taxa de lixo. Está cobrando 115 metros quadrados em cima do valor. Então hoje tu pagaria de taxa de lixo 157? Não, hoje tu está pagando 180,94, porque 15 metros quadrados em cima do imposto dá R$ 23,60. Isso por contribuinte, R$ 23,60. Agora, quanto que estão cobrando junto com o IPTU do contribuinte e não avisar o contribuinte? Ou é mentira? Porque a televisão não falou isso. A televisão em nenhum momento fala que a prefeitura vai unificar a garagem junto com a área construída. Agora, a garagem está cobrando taxa de lixo. Que lixo que a garagem está fazendo para o município de São José? Ah, não estão cobrando que não é coberta. Tá, mas qual é a diferença da coberta? Ah, tá, a garagem está coberta, está unificando. Então tem que ter um preço diferenciado da área construída. Porque é inadmissível um governo fazer isso à escura, não mostrar para o contribuinte, porque estão recebendo sim um carnê só. E outra, fui avisado agora que a inscrição imobiliária daquela garagem estão lançando em outro local. Porque tinha 2 inscrições imobiliárias. Agora tem uma. Só que continua aquela inscrição imobiliária daquela garagem para outro local. Então, gente, para de propaganda. Não sei, pode até fazer propaganda. Agora, diz as claras para o contribuinte que paga o seu imposto, que ninguém aguenta mais pagar imposto. E pagar imposto em cima de uma garagem onde nunca foi cobrado para pagar taxa de lixo. Ah, é R$ 23,00. Olha, gente, R$ 23,00 é um valor significativo, não é para qualquer família, não, é para qualquer família, é significativo. Agora, imagina o quanto não cobraram a mais sem o contribuinte saber. E é bom a imprensa divulgar isso, porque a televisão não vai fazer o seu papel. Lá na televisão, falar que tem que pagar agora a taxa de lixo da sua garagem. Então, dá para mostrar que a falta de transparência, a enrolação com o contribuinte paga, não sabe o que está pagando, vai na prefeitura, perto do vencimento do dia 12, saiu do ar, ninguém conseguia imprimir nada pela internet, tiveram que ir no centro de atendimento. O problema é que quem paga ainda é os funcionários efetivos que estão lá dia a dia dando a cara a tapa, ganhando bronca, porque lá em cima que comanda não está lá embaixo para aturar o contribuinte. Então para de propaganda enganosa e mostra para o contribuinte o quanto que ele vai pagar a mais, porque pagar a taxa de lixo de uma garagem que não consome uma folha é uma vergonha. Consulto o senhor segundo secretário, próximo vereador inscrito. É Nerido Amaral. Com a palavra, pelo tempo regimental, vereador Neri Amaral. Senhor presidente, senhora mesa diretora, senhoras vereadoras, companheiros vereadores, eu vou tentar usar um pouquinho da capacidade do Chico de fazer uma entoação, porque a conversa até agora foi muito, acho que 2 assuntos totalmente pertinentes, que é a saúde, colocado pelo vereador Clori, colocado pelo vereador TT, e realmente a nossa preocupação da saúde é muito grande, porque sem saúde tu não vale nada. Para isso a nossa secretária está aí hoje para trazer boas notícias, boas novidades, mas assunto totalmente pertinente. E eu vou falar aqui o oposto da saúde. É igual ter aquele cidadão que é especialista em tirar sono dos outros. O outro é especialista em fazer a pessoa dormir. Às vezes até eternamente, né? Então a gente tem que, às vezes, fazer um contraponto para entender o que a gente está falando. A minha conversa aqui hoje, a minha fala aqui hoje, é de um assunto tão importante, tão interessante, que a preocupação é maior do que a gente imagina. Só que as pessoas têm que entender que isso pode acontecer com eles. Tem que entender que é uma preocupação e um compromisso do nosso município. E o nosso município não está
conseguindo fazer, inclusive, até de demandas judiciais. Eu estou fazendo esse preâmbulo para chegar, sabe onde? No cemitério. Cemitério. Senhores, nós temos aqui o nosso ex-secretário da SUSP, temos outros secretários presentes. Nós estamos em 13 vereadores, com mais os suplentes. Temos um cidadão lá que é responsável por essa área. Os senhores têm ideia de quando morre um ente querido, que mora em Serraria, Barreiros, Areias, bairro Ipiranga, literalmente não tem lugar para sepultar em Barreiros. Bem, no nosso município, sobram alguns lugares somente em Forquilhas. Então, o meu apelo aqui é que a gente tenha a maior urgência em resolver. E vocês vejam bem, os senhores vejam as declarações que a gente ouve. Nós temos o cemitério de Barreiros, que lá tem um terreno que todos sabem que é da Reunidas, da empresa de ônibus. Na época do Fernando Elias, quando era prefeito, ele já desapropriou uma parte. Que isso aí gerou uma demanda judicial que até hoje não foi acertada. E tem que ser ali que vai ter que desapropriar mais uma parte para aumentar o nosso cemitério. Aí um cidadão chegou para nós e falou, olha, meus amigos, ali não pode porque é uma área nobre. Meu cidadão, nobre é o povo de São José. O povo de São José é nobre. Agora a área não interessa aonde seja. E o único lugar que tem para resolver é ali, porque me diga uma coisa, quem é que quer um cemitério lá da casa? Ah, já prepara a associação, ONG e o Diabo 4 para não fazer. Estou mentindo? É igual para a cadeia. Todo mundo quer segurança. Quem é que a cadeia perto de casa? Então nós estamos numa situação hoje que em São José é proibido morrer. Sabe, vereador Geraldo? Proibido, São José é proibido morrer. Por quê? Nós não temos cemitérios. Em 2000, foi feita uma indicação para nós fazer, por mim, no ano de 2000, um crematório em São José. Também não avançou. Só que nós temos que, junto com a prefeita, a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, acharmos uma saída com a maior brevidade. Porque senão, meus amigos, daqui a pouco vão ter que fazer o quê? Enterrar no fundo da casa. Nem todos têm condição para levar para o crematório de Camboriú. E a situação é muito mais séria do que a gente imagina. Espero que isso não aconteça com vocês, mas eu tenho presenciado cada caso das pessoas. Um exemplo, uma senhora foi enterrada, sabe aonde? Em Jaraguá do Sul, porque aqui não tinha lugar. Então esse é um apelo que a gente está fazendo, porque se vocês não verem a seriedade da coisa, do fato, do que está acontecendo, a nossa população, nós temos uma população aí que em 20 anos ela quadruplicou. Nós temos hoje, pelo último censo, 220 mil habitantes de São José, numa extensão territorial pequena. Então a preocupação realmente existe. O vereador Amauri me pediu uma parte, eu quero ceder a parte a ele. Nele, pertinente a sua falação, o que está faltando mesmo é vontade política. Só isso. Só isso. Vou dar 3 soluções. 3. Cemitério de Barreiros, já tem um terreno no lado que é da Reunidas, que é do deputado Calamori, que já iniciou um processo de apropriação, até por troca de índice, né, quando houve uma época de índice em São José. Então ali poderia ser ampliado o cemitério de Barreiros, sem ir para o lado da sua casa, nem para o lado da minha casa, nem no lado da casa de ninguém. Sim. Barreiros. Em Forquilhas também pode se ampliar para os fundos. Tem um sítio nos fundos do cemitério de Forquilhas que poderia ampliar, sem ir para o lado da sua casa, nem na minha casa, nem na casa de ninguém. Certo. O senhor também poderia ter outra sugestão também de ampliação. Colônia Santana. Pode também, na lateral do cemitério da Colônia Santana, também não tem casa próxima, poderia ampliar o cemitério também. Não ia para o lado da sua casa, nem para o lado da minha casa, nem na casa de ninguém. Então tem 3 soluções de ampliação de cemitério, sem precisar nem discutir o crematório ainda, que poderia até ser discutido.
Então, 3 saídas. O que falta é vontade política e colocar no orçamento recurso para desapropriação, que não tem nada, tem uma merreca aí, muito pouco até para desapropriar terreno aqui dentro da Carioca, que não tem, recurso é muito pouco. Então, falta é vontade política, que solução tem sim, senhor, e não precisa botar no lado da casa de ninguém. Porque as ampliações que são feitas, esses 3 cemitérios que eu te falei agora, não vai ficar próximo de casa, mais de 500 metros de uma casa. Ok? Vereador Mauri, eu comungo exatamente das suas ideias. Tem que desapropriar, não interessa se vai dar buchisca reunidas ou não. E lá não é área nobre. Nobre é o nosso povo. Tem que desapropriar o lado do cemitério das Reunidas. Inclusive, vereadora Mauri, em Forquilhas, o proprietário quer vender o terreno para a prefeitura. Já se manifestou. Colônia Santana não é diferente. Então, senhores, nós temos que ver que são coisas muito sérias. E a gente precisa que isso aí seja resolvido com a maior brevidade possível. Mas a maior brevidade mesmo. Hoje a nossa burocracia já é emperrada. E ainda para ajudar, às vezes muito funcionário nosso arruma muito cabelo em careca. Arruma muito chifre na cabeça de cavalo. Nós temos que procurar usar a maior praticidade possível. Nós podemos ajudar o Poder Executivo a resolver essas situações. Então, como é que vai ser resolvido? Não é concordando, não dá, dá sim. Daí as Reunidas têm que aceitar. O cidadão de Forquilhas já quer vender o terreno. Colônia Santana eu não conheço, mas se tem o terreno que o vereador Mauri falou, vamos desapropriar, porque a situação ela é mais complicada do que os senhores imaginam. Ela é muito complicada. Agora, imagina, senhores, um cidadão que nasceu hoje ali em Santiago, mas ali era o Quilombo, ali onde fica a Escola do Mar, Goiabal, Serraria, Canto da Serraria, Areias. Ali nós temos famílias tradicionais igual a minha, que vive a vida toda ali. A minha mãe tem 94 anos, nasceu ali, certo? Então hoje o nosso pessoal daquela região, nós temos que deslocar para outro lugar, por quê? Eu acho que precisamos ter 2 coisas. Vontade, querer resolver. E tenho certeza absoluta que essa casa aqui, a Câmara de Vereadores, na sua totalidade, fará o maior esforço em ajudar o nosso Poder Executivo a resolver essa situação, que se muitos dos senhores acham que é brincadeira, é um dos casos mais sérios que nós temos hoje no nosso município. Muito obrigado e boa noite. Consulto o senhor, segundo secretário, se existe mais algum vereador inscrito. Senhor presidente, não há mais vereador inscrito para esse. Não havendo, passamos à ordem do dia. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 143 de 2014, da Prefeita Municipal, que dispõe acerca do licenciamento sanitário simplificado e do habite sanitário simplificado e da outras providências. Gostaria de esclarecer aos senhores vereadores que o projeto de lei deu entrada nessa casa, recebeu o parecer das comissões. Foi um projeto de lei elaborado pela Promotoria, pela SUSP, pela Procuradoria, pela Secretaria da Saúde, visando simplificar o licenciamento. Votamos em primeira discussão. Na segunda discussão foi pedido vistas. Foi feita uma emenda e que não foi deliberado. Essa emenda está num conjunto só, emenda modificativa, aditiva e supressiva, numa única folha. Não foi deliberado. Para piorar, no artigo 10º diz o seguinte, artigo 3º, o artigo 10º passará a vigorar com a seguinte redação e acrescentando do parágrafo único. Só que esqueceram-se de acrescentar aqui o parágrafo único. Então tem defeito, razão pela qual eu delibero aqui do plenário o arquivamento da emenda. E vou
depois do resultado, sigo em frente. Senhores vereadores, concordam? Pela ordem. Tem que pegar aqui o regimento aqui para falar. Se eu não me engano, essa emenda foi apresentada pelo vereador Moacir da Silva, quando estava aqui na casa, né, o presidente do nosso partido. E como ele não está na casa nesse momento, eu gostaria até de pedir vista do projeto para que eu possa discutir com ele, né, mas eu gostaria de fazer o pedido de vista que o senhor colocasse em deliberação. E aí, se for negado meu pedido de vista, aí você coloca em votação. Tranquilo. Tá bom, presidente? Obrigado. Em consideração, palavra... só para ressaltar, em consideração ao vereador Moacir, que não está na Ressalto casa. Ressalto mais uma vez de que a emenda tem defeito, está completamente equivocada e faltando um pedaço. Eu só estou trazendo a discussão à votação, porque é democrático, mas vou colocar em deliberação o seu pedido. Com a palavra ao vereador TT. Está em deliberação o pedido de vista do vereador Cloni. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Rejeitado por 6 votos a 5. Está em deliberação o arquivamento. Senhores vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, público presente. Não estava antes, não estava. Esse projeto de lei dispõe acerca do licenciamento sanitário simplificado e do habite sanitário simplificado e das providências. Resumindo, a Prefeitura vai encurtar alguns caminhos para liberações de habite sanitário, que praticamente é a vistoria final de equipamentos, até de estabelecimentos que necessitam de habite sanitário, ou até o alvará sanitário e habite sanitário. O presidente falou que esse projeto foi realizado em conjunto, a elaboração desse projeto de lei foi elaborada em conjunto com a Promotoria de Justiça e mais secretários, funcionários, mas não encontro isso no projeto de lei. A Prefeitura, na verdade, simplificado do sanitário, a Prefeitura está dando um atestado de, não sanitário, mas está dando um atestado de incompetência, de incapacidade. Por quê? Porque quando a Prefeitura não consegue, dentro da sua estrutura física, e nem ampliando a sua estrutura física, de funcionários, de técnicos, profissionais, e mesmo a estrutura de equipamentos que possam melhorar o atendimento à população. Que numa situação dessa, que é tão importante para a saúde pública, nós estamos falando de habite sanitário, que não é só de construções, mas também de estabelecimentos comerciais, que lidam com comida, que lidam com, com a vida e a saúde das pessoas. A Prefeitura dizer que ela, não dizer, mas aprovando aqui, que ela não consegue ampliar, não consegue melhorar, não consegue contratar, não consegue fazer um concurso público para melhorar as condições e dar capacidade para que a Prefeitura forneça esses alvarás sanitários num prazo digno, né? Um prazo posicional, que seria de 30 dias, né? Não consegue. Os processos se arrastam na vigilância sanitária e se arrastam na SUSP e outros órgãos para a liberação desse processo. Ela não consegue contratar, olha só, não consegue fazer concurso público, ela não conseguiu até agora, nesse momento, depois de 2 anos, ter um diagnóstico do que é realmente necessário. Os secretários e chefes de departamentos não conseguiram passar para a Prefeitura Municipal qual é a real necessidade que a Prefeitura precisa para fornecer um habite sanitário, um alvará sanitário para esses estabelecimentos, para essas empresas. Olha só. Qual é a solução, doutor Sandro? Qual é a solução? Vamos simplificar. Os secretários, tanto de saúde, como da SUSP, como chefe de departamento, podem dar um canetaço. Essa que é a verdadeira história. Pode dar um canetaço e liberar habite sanitário sem nenhum fiscal na obra, sem verificar as condições, sem nada. É isso.
Olha só, nós estamos lidando com saúde pública, com a vida das pessoas. Vai se dar esse direito para isso? Para que se possa, à medida da necessidade, se dar um habite sanitário, um alvará sanitário? Gente, isso aqui é brincadeira. Isso aqui é um absurdo. Eu queria estar vendo aqui um projeto ampliando o número de fiscais sanitários, ampliando a estrutura da SUSP, né? Poxa, ampliando a estrutura física com veículos, com aparelhos para fiscalizar. Isso que precisaria estar aqui, nós discutindo hoje, aprovando a melhoria das condições das funcionários que estão lá hoje na prefeitura e ampliando também a capacidade de atender melhor a população. Não! Nós vamos no contrapé de tudo isso. Olha só! Nós vamos simplificar a expedição de uma vara sanitária da missa sanitária. Posso dizer o que quiser, é o que eu entendo disso aqui. E pior ainda, um vereador, que quando assume a Câmara de Vereadores, para mim suplente deixou de ser suplente, assumiu a Câmara é vereador. Então o vereador Moacir, ele fez uma emenda, e ela foi admitida por essa casa, e foi pensado ao projeto de lei. Não podemos, na hora da discussão do projeto, colocar em votação um arquivamento disso, a gente já tinha admitido ela. Se há algum problema técnico da emenda, olha, vamos dar pelo menos o tempo para que os vereadores do partido na qual representa o vereador que fez essa emenda, que é o vereador Moacir do PMDB, que não dá para entender, vereadores não dão esse direito de que a gente possa discutir, possa chamar o vereador que não mora tão longe daqui, mora no Ponte Baixo, pode pegar até um ônibus para vir aqui, ou podemos até na casa dele, para poder arrumar, porque essa emenda que o vereador Moacir fez, vereador Amélie, veio de informações advindas da vigilância sanitária. Temos que respeitar. O promotor fez parte desse projeto de lei. Qual o promotor? Quem? E o que contaram para ele que ele acreditou? Não é? Porque não há uma ata aqui de reunião de secretários e promotor, não tem nada aqui no projeto de lei. Eu olhei aqui, acabei de olhar. Não posso mostrar mais porque não tem TV Câmara. Mas posso mostrar para a população que está aqui. Que conseguiram até isso, acabar com a TV Câmara. Ai, presidente. Ah, variedade. Nós temos que aturar, fazer o quê? Não tem nenhuma ata de reunião com a promotoria, nem com o secretário, com nada. Então, assim, ó, meu voto é contra, já votei contra o arquivamento, até que se for uma tônica de arquivamentos de projetos de lei e de emendas vier para a gente votar, parabéns, ótimo. Mas eu não consigo admitir, sei da dificuldade, sei muito das dificuldades que passam os fiscais sanitários, eu sei da dificuldade que a vigilância sanitária passa, doutor Geraldo, sei, sou ciente disso, sei a dificuldade que o secretário da SUSP passa da secretaria, sei disso, né? Não estou tapando o sol com a peneira, não estou dizendo que eu não sei do assunto, eu sei que é difícil de aprovar um projeto sanitário, porque só tem um profissional para analisar, Mary, só tem poucos fiscais para historiar, que praticamente ficam mais na parte processual. E eu sei das dificuldades que tem a vigilância sanitária e da SUSP. Eu sei, eu vivo isso na carne, porque eu também sou profissional liberal. Então também sinto isso, também vivo isso. Mas essa não é a saída. Não é a saída. Juro que pensava que havia um outro tipo de projeto, algo diferente para a cidade, algo que pudesse dar condições que os processos pudessem ter mais agilidade. Né? Que nem isso a gente pode falar, vereador, político não pode falar, agilidade. Não, tem que falar sim, porque está muito burocrático o processo administrativo. Sem falar do serviço público, que é péssimo, ruim. Não é só Médio de São José, qualquer outro município próximo aqui também a situação não está muito boa, não. Mas, olha, eu não tenho como concordar com isso. Eu sei que praticamente é voto. O voto não vai fazer muita diferença para esse projeto de lei, mas eu tinha que desabafar, eu tinha que falar o que eu penso, o que eu acho desse projeto de lei. Volto a dizer, eu sei da realidade, da dificuldade que as secretarias passam com os habitos sanitários, mas não é saída. Até entendo que algumas atividades, né, que são comerciais, como uma loja comercial, como uma sala comercial que não trabalha com alimentos, né, que não lida com saúde, até que isso acho que poderia, sim, ter renovações automáticas de alvará sanitário, de vistoria, até concordo com isso, também não sou um cara tão tapado assim que eu não sei da realidade. Até acho que isso aí poderia agilizar as empresas que estão vindo para São José, nessa atividade. Mas tratou com alimentação, tratou com tratamento de esgoto, como são os prédios, edifícios, residências. A coisa tem que ser um pouco mais séria, tem que ter mais cuidados e precauções. E esse projeto não vai melhorar em nada. Na verdade, só vai convalidar o que já existe.
Olha o que eu estou falando. Só vai convalidar a prática que já existe em São José. Já há uma prática da prefeitura aceitar declarações. Declarações para isso, declarações para aquilo. Então, isso aqui só vai convalidar os atos dos secretários que já fazem. Já fazem isso. Já aceitam declarações de engenheiros, de responsáveis técnicos, dizendo que ali está de acordo, evitando assim uma vistoria do fiscal. Né? Assumindo a responsabilidade, que já é responsabilidade, junto com as RT e RTs, junto ao Conselho. Já são responsáveis por isso. Né? E fazem essa declaração, claro, para poder agilizar o processo. E que até entendo, mas para mim não tem valor nenhum. Declaração, e a RT tem mais valor jurídico, né? Tem mais valor do que propriamente uma declaração. Então, praticamente esse projeto é para convalidar o que já existe, que é uma prática que já tem em São José, que não é de hoje, deixar bem claro, e essa dificuldade de vigilância sanitária em São José. Secretaria de Saúde e da SUSP são eternos, mas parece que as dificuldades interessam. Né? E esse aqui seria para convalidar, e não sei se isso, tomara que isso seja para todos, mas me preocupa a saúde pública. E isso pode dar alvará e habito sanitário para algumas empresas que não têm condições de trabalhar com alimentação e que vão te vender um alimento que possa prejudicar a sua saúde. Eu acho que isso é muito perigoso, é um risco a se correndo, desnecessário, que a estrutura pudesse ser melhorada, a prefeitura, simplesmente com contratação de pessoal, né, e com agilidade. Ouvindo o funcionário, ouvindo os efetivos da prefeitura, se conseguiria transformar isso num projeto muito mais aceitável para a população e com muito mais responsabilidade. É isso que eu penso, presidente. Continua a discussão. A palavra o vereador Cloney. Presidente, boa noite novamente. Senhores vereadores, meus pares, o vereador Moacir fez aqui um relato, a Mauri fez um relato aqui de forma detalhada com relação à questão da simplificação. Certas coisas não podem ser simplificadas. Certas coisas têm que ter responsabilidade. Certas coisas devem ter comprometimento. Pois isso pode gerar dano à saúde dos nossos munícipes e também dos munícipes vizinhos, que aqui no município passam. Mas além disso, eu gostaria de trazer aqui a reflexão para os companheiros, a questão legal. Porque a gente tem que aprovar os projetos nesta casa, senhor presidente, mas tem que tomar cuidado, porque quem se sentir prejudicado pode procurar as vias judiciais para questionar os nossos encaminhamentos aqui nesta casa. E digo isso porque eu, até pela minha condição de formado em Direito, aqui tem colegas advogados também, o senhor presidente, que é presidente da casa, também é advogado, foi procurador do município, tem um vasto conhecimento, porque o nosso regimento interno trata dessa matéria. E eu sublinhei aqui alguns artigos que eu já tinha visto em outra oportunidade e fui reler agora, que diz que, tem o artigo 52 que diz que é vedada qualquer comissão se manifestar, fora a Comissão de Constituição e Justiça, sobre a constitucionalidade ou a legalidade de proposição. Quer dizer, as demais comissões desta casa, comissões permanentes, elas podem emitir parecer de acordo com a sua finalidade. Educação, no tema da educação. Saúde, tema da saúde. Mas quanto à legalidade do projeto em si, de sua proposição, somente a Comissão de Constituição e Justiça pode fazer isso. E o artigo 53 fala dos pareceres. Artigo 53 diz o seguinte, presidente: parecer o pronunciamento da comissão em matéria submetida a seu exame. Aí o inciso 2º fala, as conclusões do relator opinando sobre a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, quando for o caso. Então, quem tem que deliberar da questão se a emenda do vereador ela está errada, tecnicamente, é a Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça vai emitir um parecer quanto à legalidade ou não daquela emenda do vereador. E quem tem que votar nessa comissão são os membros da comissão, são os 3. É por isso que são números ímpares. Porque aí tem que ter a votação. E se algum membro ou vice-presidente não concordar com o relatório do presidente, pode ematir um parecer à parte, que também vai ser colocado em deliberação na Comissão de Constituição e Justiça. Então, quem deveria emitir o parecer aqui, Amaury, para esta casa, nós não deveríamos votar, porque não é uma questão de voto, não é uma questão política, e sim uma questão de legalidade. Então, se na hora que a gente derruba uma emenda de um vereador que esteve aqui nessa casa, sem ter uma substância jurídica, nós estamos tratando o projeto de forma política e não da forma legal, como devem ser as leis vigentes do nosso país. Então, eu entendo, presidente, que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai abrir um precedente, como o vereador Amaury colocou. Então, todos os pareceres das comissões que arquivam um encaminhamento de um membro vai vir para esta casa, para o plenário, para ser votado? Então, essa é a questão. Eu estou aqui que eu gostaria de levantar, porque se nós aprovarmos esse projeto da forma que se encaminhou aqui, eu já entendo que ele está sendo aprovado de forma equivocada, podendo trazer prejuízo lá na frente, porque traz a insegurança jurídica. Penso que nós deveríamos rever o nosso posicionamento. E qual é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça quanto à emenda do vereador Moacir? Não tem. Quem é que vai deliberar isso? Só quem pode deliberar a legalidade de projeto nesta casa é a Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria de trazer isso à tona, vereadora Mary, pela preocupação que nós, legisladores, devemos ter. Para depois a gente não ficar sendo submetido a interpretações de imprensa, de colegas advogados aqui fora desta casa, de poder lá na frente a gente pensar que resolveu uma situação e criamos um imbróglio muito maior. Então eu peço que seria prudente conceder vista desse projeto para que a gente possa discutir com mais calma. Não é uma sessão que vai atrapalhar a questão da simplicidade aqui que quer atribuir à rotina. Eu não entro nem na questão de reduzir os atos. Eu entro na questão saber se esse projeto vai ter validade efetiva lá na frente. Muito obrigado. E desde já, em segunda discussão aqui, quero pedir vista do projeto novamente aqui na casa. A palavra, vereadora Mary Hang. Pode causar vício. Se o senhor deixar, eu delibero. Sim, pois não, presidente, desculpe. Está em deliberação o pedido de vista do vereador Cloni sobre o projeto. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Rejeitado novamente por 6 votos a 5. Continua em discussão. Concedo uma parte ao vereador Amaury. Não, senhor. Então, com a palavra a vereadora Mary Hang. Está difícil, né? Não. Senhor presidente, eu não estava na casa no momento, mas o que me estranha é que foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. E o projeto, quando ele vem para plenário para discutir, se cabe alguma emenda, tem que acontecer antes da primeira discussão. O regimento é claro, não existe emenda depois da primeira discussão. O projeto vem para leitura e é deliberado um prazo para nós, vereadores, fazermos as nossas emendas. E aqui não aconteceu isso. Para mim, o presidente, está corretíssimo. Não cabe deliberação hoje para aprovar emendas. Na verdade, as emendas não foram nem admitidas na época. Foi simplesmente lida a emenda do vereador Moacir. O que cabe hoje à noite é a discussão do projeto de lei. É isso que nós temos que discutir, vereador Cloni. Por quê? Foi lida a emenda, está aqui nos autos do projeto, mas não foi admitida a emenda do vereador Moacir. E existe também, vereador, claro, precisaria da deliberação da
Comissão de Constituição e Justiça se as emendas tivessem sido entregue ao regimental, tivesse com todas as questões legais deliberadas no projeto de lei. Não está, e, portanto, só para esclarecer os demais vereadores, que nessa noite não cabe discussão de emendas, cabe sim a discussão do projeto de lei que me causa estranheza, que foi aprovada por unanimidade na primeira discussão. Obrigada. Como mais de 4 vereadores já se pronunciou, está em deliberação, está em segunda discussão, o parecer que é favorável ao projeto de lei 143/2014. Falar pela ordem, vereador Wallace. Só pode 4 pessoas discutirem um projeto de lei? Se o senhor olhar no regimento, sim. Não é seguido, mas é o que diz no regimento. As coisas estão mudando. Não está mudando, está no regimento. Eu lhe mostro aí. Entende? Regimentalmente é isso. Não é seguido, mas não foi seguido, mas eu vou seguir. Não, eu vou seguir. Senhores vereadores que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Está aprovado por 7 votos a 4. Com a palavra para a declaração de voto, o vereador Amaury Valdemar da Silva. Votei contra por todos os motivos que hoje planei na tribuna e acrescentando o que a vereadora Mary acabou colocando. Se há problema de emendas, se foi só lida, não foi admitida, por que esse projeto de lei entrou na pauta, então? Então, na verdade, a comissão devia ter trabalhado em cima do arquivamento da emenda primeiro, já que ela só foi lida, ter arquivado e depois ter lido. Porque essa pressa tão grande de vir um projeto de lei para casa hoje, para aprovar com uma emenda em andamento, porque a comissão se manifestou dizendo que a emenda estava extemporânea. Solicitaria a gentileza do vereador. É isso, presidente. Vou anunciar sobre o seu voto. Sim, meu voto foi complementado pela participação da vereadora Mary, que nem na sessão estava. Está em primeira discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 007/2013 da Prefeita Municipal, que altera a Lei 5.466, de 13 de janeiro de 2015, que estima a receita fixa e a despesa do orçamento do município de São José para o exercício 2015. Solicito à senhora primeira secretária DOC, vereadora Mary Hang, a gentileza de proceder à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 007/2015, procedência Poder Executivo, autor Prefeita Municipal, objetivo, altera a Lei 5.466, de 13 de janeiro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de São José para o exercício de 2015. Pretende o Executivo, por meio do presente projeto, alterar a redação do artigo 4º, 29, 31 e 34 da Lei 5.466 de 2015, visando proporcionar maior celeridade na execução do orçamento do município e, consequentemente, trazer eficiência no atendimento à população josefense. Conclusões da relatoria. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento analisou o presente projeto e, sob a relatoria deste signatário, emite este parecer ciente da relevância e urgência da matéria em epígrafe. Atendendo-se ao artigo 31 da nossa Carta Própria, temos, artigo 31, é de competência exclusiva da Câmara Municipal fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e da administração direta. No entanto, verifica-se que a proposição em exame nada contraria tal dispositivo, pois a lei orgânica do município assim considera. Ademais, a Carta Magna do Estado brasileiro dispõe, artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas ou do município ou dos conselhos ou tribunais de conta dos municípios onde houver. Verifica-se que o pleito de origem governamental não afeta as atribuições e competência desta Casa, pois não se coloca fora dos dispositivos supracitados que são de observação obrigatória. Complementando
complementando acima, a Lei Ordinária Municipal 4.948/2010, de 2010, que institui o Diário Oficial Eletrônico do município de São José, expõe: artigo 3º, os atos do Poder Legislativo e da Administração Pública só produzirão efeitos após a sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do município, independente de qualquer outra forma de publicação. E a Lei Orgânica robustamente auxilia a competência exclusiva da Câmara Municipal em fiscalizar e arremata. Artigo 31. É de competência exclusiva da Câmara Municipal sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa. Destarte, conclui-se que as atividades fiscalizatórias da Câmara Municipal encontram-se devidamente fortalecidas por determinações constitucionais e por imposições de legislações local, seguindo o princípio da simetria constitucional, motivo pelo qual a proposição ora apresentada pelo Executivo Municipal não é contrária a quaisquer ditames constitucionais ou legais, corroborando isso sim com a celeridade e a eficiência administrativa. Decisão da comissão. Por fim, não havendo mais a acrescentar com a aquiescência dos demais componentes, o relator designado emite parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. É como voto. Câmara Municipal de São José, em 20 de fevereiro de 2015. Michel Schlemper, presidente e vereador relator. De acordo. Vereador Michel Schlemper, vereador Neri Oswaldo Amaral e vereador Orvino Coelho de Ávila. Senhor presidente. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Com a palavra o vereador Cloni Capistrano, vereador TT, que pediu pela ordem. Concedo a palavra ao vereador TT. Senhor presidente, só para tirar a dúvida, 4 pessoas que podem discutir o projeto, só para me... O senhor falou que era 4, né, no regimento? Regimentalmente, sim. Não é porque quem discutiu foi o Amauri, discutiu o Cloni, discutiu a Mérida, aí tá. Só para saber se é 4 ou 3, era a minha dúvida. É 4 pessoas. Então, Se faltou um, eu peço escusas, mas é 4. Com a palavra o vereador Cloni Capistrano. Vamos embora. Boa noite, senhores, novamente. Eu gostaria de colocar aqui está vindo um projeto de lei agora, em 2015, que teve o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Finanças, que vem alterar a lei 5466 de 2015. O que é que trata a lei que nós estamos revogando agora, em alguns artigos? Para que as pessoas possam entender. Eu achei o parecer aqui maravilhoso, porque o parecer diz que a Câmara compete à Câmara fiscalizar. Mas no final do parecer, aprova as emendas na lei e tira o poder da Câmara de justamente fiscalizar. Por quê? Todos os artigos, e eu vou ler aqui para vocês, o artigo 4º, o artigo original, que está aqui na lei, foi aprovado ano passado, pela maioria dos vereadores aqui presentes hoje, o artigo 4º fala toda a explanação do artigo, e no final diz assim, que a prefeita pode mexer no orçamento e tal, com a devida autorização legislativa. No artigo 4º do projeto de lei que vem para casa, tira justamente, apenas suprime a autorização legislativa. O que significa dizer? É que o Poder Executivo pode manejar o orçamento sem anuência da Câmara. A mesma coisa acontece no artigo que está sendo alterado aqui, que é o artigo 29. O artigo fala, os recursos oriundos de convênios, contratos, acordos, parcerias ou recursos vinculados a qualquer título não previsto nos orçamentos de receita tal,
ou o excesso de arrecadação da receita própria poderão ser fontes de recurso aberto de créditos adicionais suplementares, mediante aprovação legislativa. No novo projeto não tem também. Então, aqui tem a justificativa aqui do parecer, na exposição de motivo, que fala ali, que eu prestei atenção ao final, que eu tenho muito respeito ali pelo vereador Michel, que é o presidente. Em relação, aí a prefeita fala aqui na sua exposição de motivos, ela diz o seguinte, que em relação isso com relação ao artigo 34, formamos que em geral os créditos adicionais especiais atendem situações bem específicas, geralmente não necessitam de reforço, geralmente. Ainda assim, o reforço do crédito especial é um crédito suplementar e o Executivo Municipal já está autorizado a abrir créditos adicionais conforme os artigos 5º, 23 do projeto original. Então a pergunta é, por que tirar então a autorização legislativa se nos demais artigos já constam? Então essa é a discussão que eu quero propor aqui para os colegas. E da mesma forma, o artigo 31. Eu grifei aqui, mas... Artigo 29, artigo 31. O artigo 31... ele tinha sido suprimido no projeto original. E agora ele retorna aqui. Os saldos orçamentários provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários, abertos nos últimos 4 meses do exercício 2014, pode ser reaberto para o exercício 2015, mediante ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Teve suprimido aqui esse artigo no projeto original e agora retornou. E da mesma forma o artigo 34. É autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal suplementar créditos adicionais especiais abertos no decorrer do exercício 2015. Por que não passar por essa casa? Não queremos transparência? Esse é meu questionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra inicialmente que solicitou o vereador TT. Bem, a minha fala ia bem ao encontro da fala do vereador Cloni, tirando a autorização da Câmara de Vereadores para fazer o trâmite que quer fazer na Prefeitura, mostra mais uma falta de transparência de novo, porque essa casa está dando mais um passo para trás. Vereadores que estão aqui para legislar, cobrar, fiscalizar. Voto vencido, desanima. Tem que estar com silêncio, porque... Para quê, esse vereador? Do projeto de lei que, ano passado, no final do ano, suprimia os artigos. Agora voltaram os artigos de novo. Então, para que fomos votar? Para que a gente veio votar? Artigos que foram supridos em dezembro. Fevereiro, volta os artigos de volta. Lei que foi aprovada, que deve ter autorização da Câmara de Vereadores. Desaprovaram a lei de novo. Então... Casa da mãe Joana, que vote quem quer. Claro, vai vir explicação agora, que se o vereador não votar contra, o vereador está votando contra esse projeto da prefeita. Peraí, ninguém está votando contra o projeto da prefeita. Mas manda para essa casa aqui para ser discutido, ser avaliado, ou é simplesmente tem a caneta, faz o que quer e não quer? Para que a gente está aqui? Continue a discussão. Gostaria de pedir novamente a gentileza aos senhores vereadores de que aqui é uma casa do povo. O termo não é apropriado, vereador. Então, se primeira vez, o senhor sabe, eu acho que há um cuidado, entende, que tem que ter. Com a palavra o vereador Amauri. Depois o vereador Michel. Presidente, só para registrar, o vereador TT pediu desculpa para nós vereadores, estendo ao público presente. Hoje a gente pode, de repente, fazer alguns comparativos, até poder entender um pouco o processo político aqui na casa.
O vereador TT colocou na dúvida, mas ele sabe muito bem como é que funciona isso. Se vocês buscarem a votação do orçamento do município, né, o ano passado, vocês vão verificar quais são os vereadores que votaram a favor das emendas que agora querem alterar. Né, que votaram favorável à transparência, votaram favorável que a prefeitura tem que caminhar para essa casa legislativa, né, as alterações de orçamento, né, de mudança de projetos, de deixar de fazer uma obra para fazer outra, ou até convênios que vêm do Estado, alterando uma, tipo a UPA, né, que cancelou e vem, pode ser que recursos que estão no orçamento tenham que ser remanejados. Então os vereadores, ano passado, aprovaram que era correto que a Casa Legislativa tivesse dar uma autorização previamente para esses remanejamentos. Só que, pelo que a gente está conversando aqui entre os vereadores, o voto vai ser o contrário. Quem votou favorável por essas emendas no ano passado, agora vão votar favorável para derrubar aquelas emendas que foram favoráveis. Aí tu vai entender? Não dá para entender, nem a gente consegue entender. Né? Se o vereador no passado queria que houvesse transparência, que tivesse autorização legislativa para passar essa casa, agora, não, deixa que a prefeita faz lá que não tem problema. Dá para entender o quê, TT? Que, na verdade, alguns vereadores foram usados, né? Alguns que mantêm essa posição de independência e até de oposição, mas não querem ser taxados, como bem falou o TT, não saiu obra em São José porque os vereadores votaram contra. Não quer ser taxado disso, mas ganharam um tempo para pensar melhor, TT. Ganharam um tempo para conversar mais com a prefeita, ganharam um tempo para discutir mais com a prefeita, ganharam um tempo, de dezembro agora, para negociar mais com a prefeita, negociar os interesses da sociedade, da cidade, é claro, né? Não estou dizendo nada do contrário. Né? Ganharam tempo para negociar com a prefeita isso. E agora viram que não tem problema. Porque alguns vão estar aqui, outros já vão para a prefeitura, então vamos resolver isso para não precisar passar pela Casa Legislativa das autorizações. Mas é claro que ninguém quer mal para a cidade, a gente quer que o processo fique mais transparente, que a gente possa acompanhar e fiscalizar. Porque, vamos e viemos, né? TT, Cloni, Sandra, Túlio, Chico, Santos, Michel também, Mary, Neri, Geraldo e o Orvino, presidente. Os requerimentos que a gente pede informações, aqueles que são aprovados, as respostas vêm praticamente que não servem para nada. Né? Então, nem nosso poder de fiscalização a gente consegue. Então, quando a gente tem essa oportunidade de um orçamento, que olha, o orçamento foi aprovado na íntegra, ninguém mexeu em nada, a não ser umas emendas da vereadora Sandra e da vereadora Mari Vieira, se não falha a memória, de obras para a comunidade. Só, ninguém tirou recurso nenhum da prefeitura, ninguém engessou a prefeitura em nada, ninguém, olha, o vereador não fez nada, a não ser que algumas questões, principalmente convênios, é interessante passar alguns convênios pela Câmara, até para a gente estar ciente, para a população perguntar para nós, que obra que vai sair, está saindo isso, aquilo, nem sabemos, né? Porque nem cópia vem para cá, essa casa, vem quando tem interesse. Então, presidente, olha só, eu votei, a pessoa falando que está confuso o negócio, né? Porque eu votei favorável ano passado e agora eu vou votar favorável de novo. Por quê? Porque assim, a prefeitura está tão complicada, está mostrando a cada dia que passa a sua incapacidade de gerência e sua incapacidade de conduzir os trabalhos da prefeitura. Isso é notório, a gente tem observado isso todos os dias, ninguém é tão burro assim que não consegue acompanhar. Se a gente conseguir, até entendo mesmo que se a gente colocar algumas situações que a prefeitura tem que caminhar para cá, para a gente ter autorização, olha, eu acho que isso aí vai ser um trabalho assim, fora do normal, para esses profissionais que cuidam dessas partes orçamentárias na Prefeitura de São José. Imagine, vai ser uma loucura para eles fazer um projeto de lei e encaminhar para essa casa. Vai dar um trabalho para eles, que, meu Deus do céu, que eu acho que eles não vão conseguir resolver. Botou o projeto hoje, eu não quero ser culpado porque as UPAs não saíram, eu não quero ser culpado porque não conseguiram, uma vigilância sanitária de São José não conseguiu dar um atestado de vigilância para a Policlínica de Barreiros, que tem que ser a Visa do Estado, que aposto que a Policlínica de Forquilha nem tem projeto na Visa do Estado para ser analisado, daqui a pouco vai ser a mesma desculpa, daqui a pouco a Policlínica vai deixar de ser Policlínica, vai sediar a Secretaria de Saúde, para eles poderem dar uma desculpa que vão reformar a Policlínica de Campinas, e eu não quero ser culpado disso. Não é? As obras não acontecem. Pouco
param. Olha, no posto de saúde de Hipotex tinha 2 trabalhadores com um carro vermelho estacionado dentro do pátio. Lá. 2 trabalhadores que disseram assim, nós estamos aqui porque a prefeitura não está pagando. Olha só, nós estamos em fevereiro e o posto de saúde de Hipoteca não está sendo pago. Então, eu não quero ser culpado disso. A incapacidade é tão grande. Gente, eu vou votar favorável. Olha só, essa maioria está ficando maluco, né, cara? Não. Eu estou bem consciente do que eu estou fazendo. Muito consciente mesmo do que eu estou fazendo. Né? E voto favorável para que as coisas andem. Eu não quero mal para a cidade. Eu já falei isso desde o começo. Eu prefiro que a prefeita seja ruim para o Amauri, mas seja excelente para a cidade. É muito mais importante. Prefiro que ela não fale comigo, mas que ela atenda a população todo dia. Eu prefiro que ela não me atenda em nenhum pedido, mas que atenda o pedido da população. Não é? E esse orçamento, pelo que está vindo, pela situação que está, vai ser muito complicado e está remanejando esse ano inteiro. Então, mais vale autorizar mesmo, porque se vir para casa vai ser aprovado de qualquer jeito, não é? Só que vai ser muito mais barato para ela ter autorização já para tudo, agora, do que está negociando o tempo todo as questões dos problemas das cidades com os vereadores. Né? É isso. Com a palavra o vereador Michel Chilempe, pelo tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, munícipes que nos prestigiam essa noite, secretários, secretárias, funcionários da prefeitura. Eu ouvi aqui atentamente a discussão, a observação dos vereadores que me antecederam. E eu vou iniciar pelo último vereador que falou, que disse que não quer ser culpado e nem responsabilizado pelo não acontecimento das obras. E nem eu, vereador. Talvez naquela ânsia, final do ano, de realizar 17 emendas no orçamento, foram 17 emendas que foram aprovadas, e nós estamos aqui tratando de apenas 4 situações, né? Uma lei em novembro. Então, não sei se tem algum vereador que mora ali nas proximidades da Fazenda Santo Antônio. Ali está sendo feita uma obra importante ali, que é aquele muro de contenção atrás da igreja, a canalização daquela vala, porque senão a igreja ia cair. E aquela obra está sendo construída com esse recurso aqui, ó, dos 6 milhões. Eu vi aqui vários vereadores fizeram indicação para construir uma praça na Araucária. Está prevista a construção da praça na Araucária, dos 6 milhões. Também está previsto, vereador Neri Amaral, a praça lá no Luar. A Praça do Floresta, o Jardim Cidade. E isso tudo não tem falta de transparência, é só acompanhar as licitações do município, todas elas são publicadas no Diário Oficial do município. E se alguém tiver alguma dúvida, pode inclusive até participar no dia da licitação, que a lei das licitações permite a participação de qualquer cidadão. E se não se achar o contento, pode também buscar os seus direitos junto ao Ministério Público, se assim desejar. O artigo 34, que trata dos créditos adicionais especiais suplementares, é o rendimento dos 6 milhões, que é o único crédito especial que tem na prefeitura. O dinheiro está desde aquela época aplicado, enquanto ocorrem as licitações, e óbvio, ocorreu um rendimento. E aquele rendimento tem que ser trago para dentro daquele projeto de unidade. Então, é isso que trata o artigo 31 e 34. Os convênios, não são os mesmos convênios com bloco de carnaval, com time de futebol, que traz despesas para o município. Pelo contrário, são os convênios oriundos de receitas que o município vem buscar junto ao governo de estado e ao governo federal. E se quiserem que a gente faça um rateio para ajudar a pagar a passagem, para buscar mais rápido dinheiro, nós ajudamos também. Porque é um ano difícil para todo mundo. Pelo menos passa todo dia na televisão. A receita não vem se comportando na mesma média. Aí nós vamos querer perder todo esse tempo para que venha para casa, para que nós fazer o quê? O que nós vamos analisar? Se o governo federal mandar um dinheiro para a cidade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar se queremos ou não queremos o dinheiro? Se o governo do estado liberar aí mais 10 milhões aí do Fundam, o vereador estava na Secretaria Regional, quando retornou, fez o discurso aqui, elencando os recursos que liberou. Então nós teríamos que... O senhor sabe da burocracia, da liberação do governador, da liberação do TSDR. Não, nós vamos trazer para casa também, para que a casa também seja mais um instrumento de burocracia nesse ponto. Eu acho que o nosso poder de fiscalização, de atuação, não se limita a isso aqui. Inclusive, convido os senhores a participar
da demonstração dos resultados financeiros que ocorre a cada trimestre aqui na casa. São poucos vereadores que comparecem. Poucos. E é publicado, sempre ocorre no plenário desta casa, né, e são poucos que aparece lá como está sendo feito, vereador Geraldo, a aplicação de todos os recursos do município no orçamento. E se alguém tem alguma dúvida, pode comparecer lá. Se não quiser esperar até a apresentação do balancete, faz um requerimento, acompanha pelo Diário Oficial. Se o requerimento não for aprovado, faz um requerimento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. Agora, como bem colocou o vereador, realmente essa casa, este vereador, eu acho que todos os vereadores aqui querem ser um facilitador para que as obras aconteçam. Que se tiver alguma dificuldade, os mecanismos legais, vereadores, nós estamos dando com a aprovação desses artigos. A nossa parte, nós estamos tendo aqui a oportunidade de carimbar essas obras. Que pouquíssimas vezes somos reconhecidos e valorizados por aquilo que fizemos. Assinamos lá, aprovamos um orçamento de 800 milhões, mas não fomos nós que carimbamos obra nenhuma, parece que não passou por essa casa. Aqui está aqui, ó, aprovamos a lei lá em novembro, na autorização dos recursos para as áreas públicas, para as praças. Estamos tirando aqui, se há alguma amarra nesse artigo, estamos tirando aqui essa amarra para que o Executivo possa, então, trabalhar a todo vapor e cumprir com o seu papel, que é executar as obras. Esse é o papel do Poder Executivo, e nós, enquanto legisladores e fiscalizadores, vamos acompanhar o dia a dia, vamos fiscalizar. O artigo 4º, que trata do QDD, vários vereadores aqui foram secretários. Imagina, o vereador Túlio Marcel, Vossa Excelência foi secretário de Infraestrutura, você não poder nem remanejar dentro da sua própria secretaria. Né? As enxurradas que tiveram aí nos últimos 15 dias, não foi decretada situação de emergência, mas já muda todo o planejamento orçamentário que a secretaria tinha feito. Né? O contrato lá, provavelmente, do secretário Natal tapa buraco, já foi para o espaço. Já pode preparar uma nova licitação, fazer outra aí, porque os saldos já foram tudo. Então, eu fui secretário, o vereador Amério, vários vereadores foram secretários. Você tem que mandar para a Câmara para autorizar o pagamento de uma diária, porque não tem saldo lá no quadro de detalhamento de despesa. Né? O quadro de detalhamento de despesa trata só disso, senhores. Não é de mandar dinheiro da Secretaria de Educação para a Saúde. Não, isso é a gestão orçamentária dentro da própria Secretaria. Né? Então, acho que a gente não precisa descer até esse limite assim. Aí sim, pelo contrário, aí nós estamos engessando o Poder Executivo de realizar o mínimo das suas obras. Então, nesse sentido, né, só para, acho que cada um aqui fez a defesa dos seus pontos, mas eu quero lembrar que o ponto principal desse projeto, que é o artigo 31 e 34, nós aprovamos também em novembro. E esquecemos como votamos o orçamento, porque lá no orçamento nós retiramos aquilo que nós aprovamos. Né? Então, deveria lá na aprovação do orçamento, quando foi feita a supressão do artigo 31 e a emenda no artigo 34, ter revogado a lei de novembro. Né? Porque está lá os recursos, 6 milhões de reais, para a construção e implantação dessas áreas de lazer, e nós não podemos utilizar, vereador TT, porque nós fizemos essa amarra aqui no orçamento. Então, é isso que trata o projeto de lei, na sua maior importância, porque esse é o único crédito especial disponível no município. Então, esse é o meu pronunciamento. Peço ao voto dos senhores vereadores, que eu acho que tem... Pessoal, a Vossa Excelência já participou bastante, já falou bastante hoje, vereador. No adiantar da hora, né, como não citei o seu nome, né, não citei o seu nome. Né, e aí eu peço que Vossa Excelência me respeite, porque eu estou no uso da palavra agora, vocês não podem me interpelar. Né, então, fica aqui o pedido de voto para os senhores, né, para que a gente possa realmente... passar por essas obras e saber que nós tivemos uma participação efetiva na liberação e na aprovação dos recursos para aquelas comunidades. Muito obrigado. Cito o artigo, vereador. Um pouquinho aqui que eu vou pegar minha... Mas o vereador Michel fez referência ao meu nome na tribuna indiretamente. Tá, vereador Clone, o senhor já falou, está encerrada a discussão, com certeza absoluta. Agora, mais de quatro vereadores fez uso da palavra, está marcadinho aqui. Não, vereador, o senhor sabe com certeza que ele não citou o seu nome. Se citou alguma coisa que o senhor deduziu, está encerrada a discussão, vereador Clone. Está em discussão o parecer da comissão. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado com 2 votos contrários.
Com a palavra para a declaração de voto, o vereador TT. Declaração de voto, senhor presidente. Voto favorável, mas para não ser taxado depois de dizer que votou contra algum projeto que vai dar benefício à população de São José. Com a palavra para a declaração de voto, o vereador Clonei. As emendas que se apresentam no projeto, por isso que eu estou votando contrário, não é dirigida especificamente para esses pontos que o vereador citou na tribuna. Não é. São genéricas e tiram realmente a supressão do processo legislativo. Essa casa é a casa que tem que fazer a fiscalização. Quanto maior a transparência, melhor. Muito obrigado, boa noite. Por isso que voto contrário. Não havendo mais matéria a deliberar, eu consulto o senhor segundo secretário se existe vereador inscrito para explicação pessoal. Não havendo, eu quero deliberar aqui a convocação de uma nova sessão, que nós temos que fazer mais uma sessão, logo a ordinária, para cumprir o número regimental do mês. Na segunda nós não fizemos. Os senhores vereadores que concordam com uma nova sessão dentro de 5 minutos, permaneçam como estão. A votação no parecer em segunda discussão do projeto 007-2015. Está em deliberação. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Dentro de 5 minutos, uma nova sessão.